O governo federal adiou pela quarta vez o prazo para que as cidades apresentem seus planos de saneamento básico. Essa nova data é motivo de preocupação para o Ministério Público. O GAEMA teme que a dilatação do período dificulte a prática das ações. Somente a partir de 2023 é que o plano de saneamento básico será obrigatório aos municípios. Além da importância de estabelecer metas e diretrizes para o tratamento de esgoto, abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, o projeto é requisito básico para o acesso das cidades a recursos federais. Os 29 municípios do entorno de Ribeirão Preto possuem o PSMB. No entanto, mais da metade não apresentou um diagnóstico completo. Às vezes, empresas que já tinham know-how para elaborar um plano de outros municípios e adaptaram aos municípios da nossa região, mas não fizeram um novo diagnóstico, para ver a realidade específica de cada município. E, às vezes, falta o diagnóstico. Sem o diagnóstico, não tem como fazer o planejamento, estabelecer as metas conforme a norma determina. Então, eu analiso que esses planos precisam ser cumpridos, pelo menos o conteúdo mínimo estabelecido pela lei. Ainda de acordo com o Ministério Público, as cidades, principalmente as pequenas, argumentam que não têm profissionais capacitados e não conseguem contratar serviços por falta de verba. Mas a promotoria acredita que falta seriedade e vontade de fazer e que agora o desafio é tirar os planos do papel. O município precisa ter um corpo técnico adequado, capacitado para elaborar projetos. Nós temos, a nível de governo federal, governo estadual, recursos destinados para isso, mas a necessidade da importância do município olhar isso com importância e ter profissionais capacitados para elaborarem, para que o município consiga buscar esses recursos que existem. Só que é necessário que haja um empenho para a sua obtenção. Por conta dessas dificuldades, o prazo estabelecido para as prefeituras foi adiado. Inicialmente era dezembro de 2013, depois 2015, 2017, 2019, chegando a nova data. Para o GAEMA, as prorrogações dos prazos passam a imagem de que uma coisa séria como o saneamento básico pode ser levado mais para frente sem compromisso algum. Não adianta o governo federal prorrogar indefinidamente a data para a elaboração desses planos, que hoje cerca de 30% dos municípios apenas fizeram, sem dar condições para que os municípios que ainda não se mobilizaram para tanto, de fazer esses planos, porque são estudos técnicos. E muitas vezes o que o município precisa é desse amparo, desse auxílio. Essa também é a análise do professor de Políticas Ambientais da USP, Marcelo Marini. Desde 2007, o governo discute a importância do saneamento básico e as atuais soluções apresentadas já estão até defasadas. Esse não é uma política de um governo, isso é uma política de um Estado. Ele transcende aos governos, isso é uma política pública de saúde. Ele não deve ficar feito e grudado em um mandato, Isso vai transcender. Então, a visão de política pública socioambiental desse pessoal é muito tacanha, muito limitada, eu diria. E os interesses são muito maiores que isso tudo, outros interesses. Então, é difícil a gente... Agora, a população tem que se manifestar, a sociedade tem que se manifestar, no sentido de exigir um cumprimento de algo importante para ela. Ribeirão Preto está em plena fase de revisão do plano de saneamento. Uma audiência pública no último dia 19 discutiu o projeto de drenagem das águas pluviais. O governo garante que há alternativas para evitar enchentes e alagamentos, com ações até em curto prazo. Até março, o plano deve ser levado para apreciação na Câmara. Aí trata sobre barragens, sobre ações de prevenção, ações de educação ambiental, manutenção de regiões da cidade, evitar descarte de resíduos em locais inadequados. E aí a ação em relação a ecopontos na cidade é importante, que os rios são menos prejudicados em relação a isso, mantém as suas vazões. Então tudo isso é discutido de um lado tecnicamente, com todos os estudos hidrológicos, e aí vai ser previsto nesse trabalho o calendário de ações, prevendo de 8 a 12 anos
o conjunto de ações, as de curto, médio e longo prazo, que o governo atual e os futuros governos precisam agir para que a cidade esteja sempre protegida. Ximene Osório para o Jornal da Clube.